A gente não faz introdução nos vídeos do YouTube, né? Toda vez o mesmo engano de ir começando com a introdução. Pelo menos vira o iniciozinho em preto e branco com a overlay de câmera assim no início do vídeo. E aí hoje a gente vai falar aqui uma coisa... A gente não vai analisar de fato, né? A gente vai falar um pouco de como foi o nosso primeiro videoclipe que a gente fez juntos, inclusive. E a gente vai falar Exatamente. os erros que a gente cometeu, que não foram poucos. Tá indo gravar um clipe amanhã e aí você, meu Deus do céu, eu vou fazer várias dessas coisas aí, já se planeja e dá tempo de salvar a pátria. Não, e eu tô aqui com essa luz toda diferente porque eu tava fazendo assim uns testes pra já trazer outro conteúdo, porque aqui é esse ritmo, a gente faz pré-produção de um conteúdo enquanto faz a produção de outro conteúdo, já testando a coisa do outro negócio. Sem tempo, irmão. Pra falar antes, nesse vídeo, ele não é exatamente uma análise, igual a gente já fez aquele analisando nosso job, né? Acho que foi esse o título, alguma coisa assim. Tá aqui no card, eu nunca fiz isso, então eu não sei para que lado eu tenho que apontar para falar do card. Está aqui no card, em algum canto. E nesse vídeo, por vários motivos, a gente não vai mostrar, né? Principalmente porque a gente tá falando assim de erros, era uma coisa que tinha mais gente envolvida. Então a gente vai falar sobre os erros, mas sem mostrar especificamente quando foi, de quem foi e as imagens. A gente vai adotar nomes fictícios, tipo, não sei, nunca fiz esse tipo de coisa. Assim. Usar nomes de personagens da Turma da Mônica. E o Cebolinha me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que a Mônica ia atrasar. É Mas isso. vamos lá. Me chamar de D. É isso. Mas até então eu ouvi a história do seu lado. Porque do meu lado, eu não lembro como isso chegou em mim. Mas chegou. Assim, eu tava, acho que era o segundo ano de faculdade, talvez. Devia ser. Ou talvez o início do terceiro. E aí Acho chegou que em era o mim. final do segundo. Eu acho também que era o final do segundo. Pelo menos eu espero que fosse. E aí chegou, assim, pra mim um clipe, não lembro exatamente como, talvez por grupos de Facebook. Beleza, eu comecei a fazer ali, né, conversar e tal, e trocar ideia, e eu acho que assim, uns 1 ou 2 dias antes de eu ir fazer, né, eu fui pra São Carlos fazer, eu não tava, naquela semana eu não tava em São Carlos, mas eu fui, e daí eu te mandei uma mensagem, né, falando, tipo, ou se tá livre, tal, tipo, amanhã ou depois de amanhã, em tal horário, porque eu precisava de alguém pra ir comigo fazer, a gente divide o pagamento meio a meio, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, o meu lado praticamente não começa exatamente nesse momento do que você me chamou, acho que era tipo no final de semana seguinte, assim, a gente iria lá, e aí tinha a questão do equipamento, né? Aí eu consegui arrumar uma câmera de uma pessoa, e aí falou assim: ah, beleza, é isso, fechou. E mais ou menos nesses momentos também pré, assim, que começaram os erros. O primeiro erro, assim, de produção, acho, foi que não teve uma visita de locação antes, mas até um erro entre aspas, porque é assim, impossível, né, você fazer um clipe sem uma visita de locação, mas não teve, eu não pedi uma foto da locação, sabe, a gente chegou lá era um condomínio, sem saber, né, nem onde era a casa, qual que era a casa, como que ela era. Exatamente. A gente ficou procurando, inclusive, por vários minutos onde era a casa. A gente passou na frente da casa onde era e falou assim: com certeza não é aqui, vamos procurar nas outras. Mas na verdade era lá mesmo. Mas a questão da locação, acho que a gente deu até sorte, porque o lugar em si era bem bonito, assim, né? Tinham vários fundos que dava pra gente usar. Mas ainda assim, eu acho legal a gente falar que se a gente tivesse visto antes, mesmo que por foto, a gente podia já ter meio que deixado mais bonito ainda, né? Eu imagino. Chegou também pra gravar. A gente podia fazer essa pré-visita chegando do quê? Chegando 3 horas antes, por exemplo, né? E A gente podia ter feito uns testes, né? Tipo, escolher quais os ângulos a gente usar, qual o posicionamento da banda, né? Porque isso é importante também. eu acho que esse erro da locação, o principal dele, na verdade, foi não ter feito um briefing. Você falar assim, o que vocês querem, ou tipo, ou vocês já têm alguma ideia, ou vocês querem desenvolver junto? Não teve esse briefing, a gente não sabia como era. E eu acho que esse foi um erro mesmo. Eu acho que podia ter dado muito mais coisa errada do que deu, né? Mas enfim, a gente foi totalmente despreparado, né, para gravar. E a gente enfrentou as consequências disso e lá a gente teve que resolver na hora, né? Porque na hora você tem que resolver. Se você tá lá para fazer, a gente fez. Mas se a gente tivesse pensado antes nessas coisas, principalmente essa questão do briefing mesmo, tipo, o que vocês querem? Eu não tinha pensado nisso. A gente esqueceu da coisa mais importante, né? O que vocês querem ver nesse clipe? E assim, como você falou, a gente
Mas entregou, que já eu acho que assim, é uma das principais críticas que eu vejo dentro da área de vídeo, foto, são pessoas que não entregam o trabalho realizado. Pelo menos isso a gente fez certo, a gente entregou no prazo. Essa questão da pós, assim, eu acho que foi um ponto positivo, né, no meio do caos. Mas o principal, acho que ficou pra mim, foi porque como eu falei, eu tive que viajar, né? Viajar 90 quilômetros, mas é uma viagem. Quando eu tava saindo de casa, que eu fui pensar, nossa, vou agora separar aqui meus equipamentos. Cadê o carregador da bateria? Na época, eu tava eu tava assim, muito começando, eu tinha uma câmera com uma bateria. Cadê o santo carregador? Pelo menos a bateria tava 100%. Era uma Canon T2i que eu usava na época. A bateria dela dura bem até. A bateria original, pelo menos. Mas cadê o carregador? E eu, tipo, tendo meia hora, sabe, pra ter que pegar a estrada. E cadê o carregador? Não achei o carregador. Pensei, ok, Desespero, né? conheço bastante gente de São Carlos, pelo menos que é pra onde tava indo, que tem câmera. Alguém deve ter um carregador. Mas aí eu chego e, tipo, gente, alguém tem um carregador? E todo mundo, tipo, eu só tenho o T5i. E a bateria da T5i e da T2i são baterias diferentes, tamanho diferente, carregador diferente. E essa foi uma das coisas que, fazendo lá, teve que meio que virando. Eu diminui o brilho da tela pro mínimo, eu fui fazendo, tipo, fazia o take, via que ia remontar tudo e tal, desliga a câmera. Ainda Uhum. assim, eu lembro que a minha câmera acabou, tipo, uns 20 minutos antes de finalizar as gravações. Revisar equipamento é uma coisa que nunca é demais, assim. Quanto mais você puder fazer, melhor, né? Porque, tipo, no momento em que tá saindo, sim, é um bom momento para revisar, mas, tipo, você já tem que revisar antes também, já, né? Para já deixar as coisas prontas e enfim, em viagens em geral, assim, eu sou muito enrolado também para viajar. Sempre que eu tô saindo de casa, eu tô esquecendo alguma coisa, tem que ficar voltando e atrás, é uma bosta. Para filmar, né, você tá indo lá para fazer o trampo. Se você não tem os equipamentos, não, se você não tem, né, eu não tenho isso, beleza, mas se você tem e esquece, é muito chato isso. Então, mas pelo menos eu acho que a gente já foi gravando, já sabendo, né, que teria esse empecilho. Então, como você Sim, falou, chegando lá já deu para tomar umas medidas paliativas assim do sim. problema. A câmera que eu tava não era só uma bateria, né? Era uma mirrorless da Samsung e não tinha chance nenhuma de alguém ter uma bateria a mais daquilo, enfim. Então a gente estava num perigo. Assim. Acho que no final Sim. da gravação as du a Canon acabou primeiro e a da Samsung estava na guimba. Eu também sou muito mais organizado com equipamentos. Eu vou colocar uma foto aqui agora das instantes novas que eu instalei, inclusive esses dias, para organizar melhor ainda o equipamento. Eu acho que isso pode acabar também entrando num próximo tópico aqui, porque esse tópico podia acabar me ajudando um pouco a resolver um pouco essas coisas, que foi cobrar muito pouco. Que eu fiquei pensando se a gente deveria falar sobre isso, né, como um erro, porque é aquilo, a gente tava super começando e tal. Mas eu acho que esse cobrar muito pouco foi no sentido assim, eu até cheguei a ver, tipo, nossa, será que eu consigo passar numa loja e comprar um carregador ou comprar uma segunda bateria no caminho, sabe? Uhum. Só que simplesmente o dinheiro pagou a passagem pra eu ir pra lá, o Uber pra gente ir e voltar, né, até o local, e acho que foi isso, né? Eu sei que assim, quando eu voltei, não tinha mais dinheiro, tinha tipo R$ 5 do que a gente ganhou. Tudo bem que eu lembro muito bem também que a gente saiu de lá e foi direto ali, tipo, passa em casa, deixa equipamento, vamos pro bar. O que também ajudou a acabar com parte do dinheiro. Eu lembro exatamente assim, tipo, foi uma questão, né? Isso foi planejado antes. Não foi uma decisão, tipo, de susto, assim, a questão de quanto cobrar. Mas eu acho que foi mais no sentido de apareceu uma oportunidade de um clipe e a gente nunca tinha feito um clipe antes, então a gente resolveu garantir de pegar esse clipe o máximo possível, só que aí o método foi abaixando o preço para o valor irrisório. E o problema não é cobrar barato, né, como eu tava falando. O problema só aqui é que eu achei que foi tão barato, ainda mais para dividir em duas pessoas, a ponto de que se precisasse usar esse dinheiro para produção do negócio, sabe? Não tinha. Não teve, no caso. Tipo, se a gente tivesse visto a locação antes e pensasse, nossa, precisa comprar alguma coisa para ela, sabe? Não ia ter como. Ou ia acabar gastando o próprio bolso. E daí eu já acho que é um pouco demais mesmo para um primeiro trabalho para É, construir portfólio.
A não ser que seja uma coisa Acho autoral sua, mas aí você tem o ponto de ter liberdade criativa, né? Mas eu acho que isso é uma boa métrica, assim, para você estar tentando colocar o preço em alguma coisa, é que esse preço pelo menos cubra uma margem de segurança, né, de alguma coisa que possa acontecer, porque eu também acho que você pagar para trabalhar aí também já é demais, assim. Sim, é exatamente. A gente já falou um pouco, né, de preço aqui. Vou deixar no Sim. card de novo. Aprendi a deixar as coisas no card. Aí, esse eu acho que a gente chegou a conversar quando a gente tava indo, e a gente talvez tenha até percebido que foi um erro, né? A questão da música antes. Mas esse eu vou admitir que eu não fazia ideia de como se gravava um clipe. A especificidade do produto, né? A gente sabia que era um clipe, mas e nós dois inexperientes no assunto de se gravar clipe, que acabou, acho que foi o grande tema assim desse set foi isso, né? Tipo, esse dilema de fazer um clipe que é a música, né? O clipe você tem que ter a música para você sincronizar em cima. Ou você grava uma sessão live, né? Que é tipo, você grava as pessoas tocando ali ao vivo. Só É, que para você fazer isso, você precisa de várias câmeras, o que a gente não tinha. não, e sem falar de toda a questão dos equipamentos de som, né? Pra você gravar, quando você tá gravando a sessão ao vivo ali, você vai gravar com aquela gravação profissional, né? Tipo, microfone pra bateria, ou microfones dos cantores e tal. Ou você grava com a música tocando, a música eles já fizeram antes e tal, gravaram em estúdio. Você deixa ela tocando, grava com o microfone da câmera mesmo, que é a sua referência, e sincroniza. O nosso caso era tipo um híbrido, né? Eles estavam Uhum. gravando a guia Sim. enquanto a gente filmava. A maioria dos erros, como a gente falou aqui, foi meio de produção. A gente podia citar até uns erros de captação, né? Tipo, a gente usou duas câmeras muito diferentes. Mas não sei se isso é um erro. Isso é uma coisa que acontece. Você tem que saber lidar. Tem que saber fazer correção de cor, né? Tipo, assim, taca as duas no perfil mais flat que tiver, pra Sim, tentar deixar mais próximo. E pós-produção, acho que a gente entregou no prazo. Questão de pagamento também foi tudo ok. Questão de conversas também. Tipo, a gente decidiu não mostrar aqui pra. Não sei, a gente também não são amigos nossos, né? Mas sim. também São não teve nenhuma terceiros, treta. assim, né? Não teve nenhuma treta também. A conversa foi tudo bem. E é isso. A gente também sempre falou, né? Ó, a gente tá começando também pelo preço baixo dá a se entender, né? O produto final foi né, a gente não entregou nenhuma porcaria, assim. Eu Hum. acho que na hora, quando a gente viu que estava tendo muito problema na hora de captar, a gente tomou uma decisão de fazer muita cobertura, né? E mesmo assim, eu lembro que faltou cobertura. Uhum. Mas, nossa, se a gente não tivesse feito aquelas, tipo, umas coberturas, tipo, uns takes mais fechados, assim, tentando já pensar em umas transições, teria sido impossível de fazer um produto final. Porque mesmo fazendo o máximo de coberturas que a gente conseguiu pensar lá, acho que isso foi um erro também, de não ter uma shot list planejada quais os takes filmar. Foi isso, né? Esses foram os Foi erros. A gente isso. comentou alguns acertos também, e como a gente falou, entrega e prazo e pagamento, toda essa finalização, assim, e relação também, né? Cliente profissional. Tudo isso deu certo. E Que erros bom, sempre existem, né? com certeza. Nos melhores cenários, sempre alguma coisa vai dar errado. Aí, o bom é que sejam poucas coisas, né? E você consegue lidar bem com elas, porque não tem como você fugir dos erros. Você vai ter que lidar com situações inesperadas, normalmente na hora, né? Vá preparado para tudo dar errado, porque quanto mais soluções você já tiver de antemão, melhor. E brifa E bem. faça um briefing, faça um briefing. Uhum. Pergunta o que, que as pessoas querem. Né? Não tenha vergonha nem medo de Uhum. perguntar, porque é isso, esse é o seu trabalho. E também deixem aqui, né, nos comentários, assim, ou alguma coisa que você aprendeu aqui, alguma dúvida que você tá indo fazer algum dos primeiros jobs e ficou com alguma dúvida ainda, ou isso aqui é o que eu mais quero ler nos comentários. Deixa aí os erros que vocês também cometeram nos primeiros. Porque no fim acaba sendo engraçado, né? Depois de um tempo, tudo isso.
e Fechamos. até semana que vem. Tchau, gente.